Olá, sejam muito bem-vindos. Neste momento, ficamos encarregados de apresentar o trabalho do grupo sobre medidas de mitigação dos impactos das mudanças climáticas, assim como no IPCC. É importante destacar que pesquisadores ao redor do mundo apresentam propostas de ações para reduzir os impactos negativos sobre o planeta e recomendações são transmitidas aos tomadores de decisões de cada país. Normalmente, envolvem temas como as altas emissões de gases de efeito estufa e o derretimento das geleiras, por exemplo, que são temas comuns a gente ouvir no dia a dia. O nosso grupo investiu em pesquisas sobre propostas de medidas para reduzir impactos, porém com foco no estado do Espírito Santo, que é a localidade central escolhida para o nosso trabalho. Então, tudo o que será dito aqui e todas as medidas propostas levam em consideração a realidade desse estado. Agora que contextualizamos o trabalho do grupo do IPCC, que lida com as sugestões para frear as mudanças climáticas, vamos estabelecer a sequência a ser abordada ao longo do vídeo. Primeiro, vamos citar os problemas que o Espírito Santo vem enfrentando nos últimos anos e em quais áreas eles impactam, seja na economia ou até mesmo na qualidade de vida dos capixabas, e quais seriam as medidas mais apropriadas para lidar com eles. A cada tópico citado, vamos explicar qual frente está correlacionada dentre sociedade, governo e os potenciais recursos que o Estado possui e pode explorar conforme cada problema é apresentado e sua respectiva proposta de mitigação. Após essa etapa, vamos citar de fato as propostas encontradas pelo grupo para lidar com os problemas que nós pontuamos e explicar a aplicabilidade de cada uma. E, por fim, concluir e revisar os principais pontos de interesse desse tema. O estado do Espírito Santo, desde os anos 2000, registrou 137 mortes associadas a desastres climáticos, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. E em 2023, no país, já foram registradas 123 mortes associadas a eventos relacionados a chuvas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A gente percebe claramente que, como cidadãos, existe um apelo constante para que o governo tome atitudes em relação aos problemas ambientais, seja pela internet, nos protestos de rua, nas entrevistas que vemos na TV ou em outras formas de manifestação. Isso nos faz perceber que um dos maiores problemas que a população capixaba enfrenta é com os eventos extremos e uma pergunta surge: será que o governo está preparado para lidar com isso? A cada ano, a gente escuta mais casos de deslizamentos, alagamentos, depois chuvas fortes, famílias sendo desalojadas, e o problema nunca é realmente resolvido. A Defesa Civil e os serviços de saúde até se empenham para atender as emergências, mas no fim das contas, a população só recebe um apoio momentâneo. Depois que o perigo passa, tudo volta a ser como antes. Acontece de novo como se fosse um ciclo sem fim. Ao todo, selecionamos 4 propostas principais, cada uma delas voltada para a frente de ação diferente. A primeira é voltada à prevenção de desastres climáticos. A segunda, relacionada à energia limpa. A terceira, tratando do transporte público sustentável. E a quarta, dedicada à destinação correta e reaproveitamento de resíduos. Agora, vamos apresentar cada uma delas com mais detalhes, destacando seus impactos e benefícios. A primeira proposta trata da importância da ação do Estado na prevenção e mitigação dos efeitos de eventos climáticos extremos. Mais especificamente, suas utilidades são a informação e os efeitos positivos que uma ação do Estado pode surtir em eventos extremos, como enchentes, deslizamentos e chuvas intensas de potencial destrutivo. Trata-se de um apelo ao governo estadual que, em fevereiro de 2025, lançou um projeto com o propósito de direcionar cerca de 200 milhões para que os municípios capixabas realizem obras de prevenção e mitigação aos efeitos extremos do clima, protegendo a vida e os bens patrimoniais da população. Por meio do fundo, o governo do estado transfere recursos de forma direta, sem burocracia, para os fundos municipais de investimento, que terão como foco a construção de obras de contenção de encostas, implantação de barragens e macrodenagem.
Ou seja, iniciativas que vão nos ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas com um foco no bem-estar e qualidade de vida da sociedade. Seguindo o pensamento de que o Estado possui recursos não tão bem aproveitados logisticamente, a segunda proposta tem um viés de redução de gases de efeito estufa. Uma alternativa significativa e estratégica, já demonstrada com a realização de estudos e pesquisas. Devido à localização e às condições favoráveis do litoral do Espírito Santo, é a geração de energia eólica offshore, em alto mar. Visto que o potencial eólico no mar é 5 vezes superior à capacidade de geração de energia em terra. Essa fonte iria integrar a matriz energética do Estado, complementando a energia solar, que possui suas variantes. Levantamentos iniciais apontam as regiões de Linhares, Presidente Kennedy e Marataízes como promissoras para a inserção do projeto. A parceria com o Porto de Vitória seria de suma importância, culminando em benefícios econômicos, operacionais e melhores fatores logísticos. Vale ressaltar também a ocorrência de um grande processo de geração de empregos, o que bonifica ainda mais o projeto. Ou seja, essa frente lida com a administração, os recursos do Estado e impacta diretamente na economia. Agora chegamos à terceira proposta, que está ligada ao transporte público, utilizado todos os dias por milhares de capixabas. Apesar de ser uma alternativa coletiva, os ônibus ainda são grandes emissores de gases poluentes. Então, o que podemos fazer para mudar este cenário? O principal ponto dessa proposta é sugerir que um programa já existente evolua mais, como o Transcol Mais Sustentável, que põe frotas de ônibus elétricos para circular, o que reduz drasticamente por veículo a emissão de carbono. Desde que o programa foi implantado, ficou mais claro que é possível adotar práticas mais sustentáveis e que o Estado tem condições de conciliar o desenvolvimento econômico e social à preservação do meio ambiente. Com as medidas adotadas e a conscientização do público envolvido, essa conquista coloca o Espírito Santo no mapa internacional como referência em transporte público sustentável. Então, essa proposição está firmada em um projeto já em prática, e a sugestão é abarcar mais carros na frota que se enquadrem nesse sistema elétrico, para reduzir a emissão de gases poluentes. Uma frente do governo para lidar com uma solução de uso útil à sociedade, que é o transporte. Agora, como quarta e última proposta, se tem como alvo a eliminação correta e o reaproveitamento sustentável de rejeitos e resíduos químicos produzidos e descartados por empresas e parques industriais. A ideia é que esses resíduos saiam da categoria de poluentes, que seriam descartados, despejados no mar, em aterros, ou passariam por uma rede de esgotos, e se elevem à categoria de substâncias com potencial de reaproveitamento. Uma ideia sólida para se implementar como proposta para essa mitigação é nos próprios aterros sanitários, onde um equipamento com tecnologia de captura e queima ou reaproveitamento energético de biogás teria o intuito de capturar parte do metano produzido no processo de queima. Nas indústrias, onde se geram os resíduos mais pesados e poluentes, o ideal é realizar técnicas de planejamento e controle da produção, bem como suas manutenções para as etapas de reprocessamento nos fornos e máquinas, a fim de diminuir o volume de escórias industriais, como um filtro. Já no saneamento básico, com foco na população, a solução fica por parte da empresa de tratamento de água do Estado, a CESAM, com a implementação da separação do material orgânico presente nas estações, popularmente conhecido como lodo, pois os micro-organismos presentes nessa biomassa podem ser direcionados para a produção de biocombustíveis, que podem servir de abastecimento para os veículos a serviço do Estado, o que diminuiria a emissão de carbono, considerando que a frota seja trocada ou adaptada para tal atividade. Ou seja, uma frente que também envolve o Estado e a gestão de seus recursos, mas que possui ligação com empresas e suas produções de forma mais sustentável e menos poluente. Tendo essas propostas em mente, é importante ressaltar que muitas ideias surgiram no momento de debate de levantamento de propostas, mas essas foram selecionadas por estarem mais próximas de uma realidade aplicável. Isso deve ser levado em consideração. Afinal, a ideia é de fato consumar práticas que levem o Estado para um cenário
otimista em relação às mudanças climáticas e a forma como ele lida com isso. Finalmente, podemos concluir que, como os tomadores de decisão não necessariamente estão inseridos no meio técnico e científico para lidar com os dados obtidos em estudos, é importante que os problemas encontrados, bem como as propostas para enfrentá-los, sejam acessíveis e em linguagem clara, comum à população. Além disso, deve ficar claro como citamos em cada tópico quais áreas estão sendo afetadas e quais os melhores órgãos para serem mediadores em cada assunto. Nosso grupo agiu como membros do grupo de proposição de soluções para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, elaborando propostas que foram listadas levando em consideração o histórico dos dados obtidos em edições passadas do IPCC e suas projeções. Com base nisso, identificamos os problemas e suas respectivas soluções. Esperamos que este conteúdo seja uma fonte de informação organizada e que sirva de base para o pensamento crítico de quem estiver procurando por um material informativo sobre esse tema, que envolve a COP, o IPCC, mudanças climáticas e o que está próximo da nossa realidade, o próprio estado do Espírito Santo. Obrigada e até a próxima!